Bom, esse vídeo é um pouquinho mais sério do que o que eu costumo fazer. Pessoal, esse aqui, Amigos Imaginários, é o meu amigo. Me perdoa, mano. Eu sei que provavelmente você vai ver esse vídeo, mas eu vou ter que dizer seu nome. Porque eu já tô cansado de te chamar por apelidos. Lourenço. Bom, esse canal tava começando a crescer. Só que tinha um único defeito. O tempo de tela. Esse canal é muito bom. Só que... Olha... Pera... Bug oficial? Mas... Eu não tenho mais esse canal. Eu troquei de nome. Que canal é esse? Oxi... Peraí, gente. Eu não tenho mais aquele canal. Eu só queria dizer a vocês que eu sinto muito. Meu amigo, ele voltou a gravar como Hawks ou Hawks. Não, não é o Hawks de anime, é o Hawks. Eu vou vir aqui no inscrições pra ver se ele aparece. Até agora nada. Acho que eu vou ter que pesquisar. Ah não, tem um vídeo, um post que eu marquei ele. Acho que é um post. Ah não, esse aqui meu canal. Meu canal. 400 inscritos. Vamos logo que eu quero. Oxe, minha comunidade. Mas eu já tenho comunidade. Ah, depois eu faço isso. Isso daqui, ó, esse post aqui, ó. Fiquem tranquilos, eu não vou apagar os vídeos. Meu Deus. Ah, não vai estar aqui. Não dá aqui. Eu já volto. Que horas são? 21h29. O canal do meu amigo Hawks. Hawks? Eu chamo de Hawks. Gente, o Hawks, o Lorenzo, ele era muito meu amigo. A gente saía pra rua, jogava bola. Não sempre porque ele nunca gostou de futebol. Mas a gente já fez várias coisas. Só que tem uma coisa que a gente nunca pode fazer. Que é o sonho de todos os amigos, ou primos, ou irmãos. Criar um canal junto. Porque a gente até poderia criar 2 canais, ou um só, e postar vídeo neles. Sabe aquilo de nos 2 celulares... Tipo assim, os 2 celulares têm acesso à mesma conta. Tipo, o amigo dele, eu e ele, o celular dele teria a conta dele principal e a conta vinculada. Enquanto no meu celular teria a minha conta principal e a conta vinculada com ele. Só que... Pois é. A gente era burro. A gente não sabia fazer isso. E, gente, a tela vai ficar parada assim, mas o jogo, a coisa não tá travada, não. Eu não tô mexendo no celular. A gente era grandes amigos, só que teve um pequeno problema. Lorenzo, me desculpa, eu vou tentar não falar aquilo, porque eu não sou esse tipo de amigo e eu não vazo as coisas da sua vida. Eu só vou contar o que eu sei e eu não vou falar muito, tá? Então não fica preocupado, eu não vou vazar nada. Certo dia, ele não saiu pra rua. Foi um dos primeiros em muito tempo que, quando eu perguntei, ele não disse o porquê que não saiu. Ele só disse deixa pra lá.
E começou outro papo. Na hora eu já fiquei meio... Pera aí, alguma coisa rolou. Mas eu ignorei, porque ele tava de boa. Só que eu não era pra ter feito isso. Porque muito tempo depois, tava começando a ser quase impossível ver ele na rua. Ele saía, tipo, no máximo um dia, uns 15 minutos pra rua. E na época eu não tinha mais o Discord dele e ele não tava interessado em fazer um novo. E até hoje, se vocês olharem os comentários de um dos vídeos, esse aqui do Bob Esponja, vocês vão ver que realmente ele não tem interesse em criar uma nova conta e que ele nem consegue, porque no celular dele não tem. Mas teve o dia, a gente tava brincando e eu estranhei demais, porque... Bom, eu vou falar só uma coisa que talvez você fique irritado. Eles estavam sós em casa. Mas eles estavam com as irmãs dele, que eram 18 ou mais de 18 de idade. Só que a gente tava batendo um papo e tal. Até que do nada ele entrou pra tomar água e quando ele voltou, ele deu a notícia. A mãe dele chegou e ia levar ele. Bom, eu ignorei. Pensei, algum dia você vai voltar, né? E ele disse, vou ficar lá só uns 3 meses, mas eu acho que não vou voltar. Na hora, foi a gota d'água. Eu surtei ali mesmo. Eu ri e disse, a gente dá um jeito de criar contato. Bom, como esperado, ele perdeu a conta antiga. Não consegui contato. E nessa época, que foi tipo alguns meses atrás, eu já tava praticamente louco. Eu tava ignorando a escola, mandando a escola se fuder. Falando com os amigos que ele não ia sair por um tempo. Aí a gente ficou mais afastado. E o meu amigo pode pensar que não, mas eu fiquei triabalado quando eu descobri que ele realmente não ia voltar. Eu conversei com o Dudu. Lourenço, eu conversei com o Dudu e ele me disse uma coisa que eu não queria ouvir. Vocês não vão voltar. Lourenço, eu ainda moro na Santa Teresa. Mas, já que tu não vai voltar, eu não tô brigando contigo e me desculpa se eu tô falando coisas demais. Eu só quero que tu entenda, mano. Eu fiquei chateado. Bom, voltando ao que aconteceu, eu fiquei muito tempo afastado do colégio. Eu só ia à aula pra não tomar falta e pra não tirar um 0. Mas eu não ligava muito pra nota, porque eu sempre fui inteligente. Só que eu percebi uma coisa. Antes, eu nunca pensava 2 vezes antes de dizer que mesmo com chuva eu ia à aula. Mas aí eu comecei a não gostar. Eu amava estudar. Quer dizer, não gosto e nunca gostei, nunca vou gostar de estudar. Mas eu sei que algum dia eu vou precisar. Mas eu não esperei que fosse desse jeito. Eu comecei a estudar, tirar notas baixas até demais, pra ter o nível que eu mesmo comecei a me chamar de útil. Comecei a dizer que, pra mim mesmo, que eu era idiota, que eu só tava me achando depressivo. E até hoje eu acho isso. Um pouco menos, mas só de vez em quando eu paro pra refletir, mas eu ainda acho que eu tô exagerando e me colocando demais no papel de vítima. Coisa que eu não sou. Realmente não sou. Mas, mano, sinto muito por você não poder voltar. E a gente não poder ter realizado nosso antigo sonho, que eu nem sei mais se a gente ainda quer isso. Depois eu tive uma coisa que eu acho que todo mundo já teve alguma vez.
crise existencial. Eu comecei a pensar, mano, que adianta eu ir pra rua e conversar com meus amigos se eu perdi o meu melhor amigo? Aí eu comecei com um clássico pensamento que todo mundo já teve. Vai ser assim com os outros também? Bom, isso não rolou, mas nunca passou pela minha cabeça. E se eu for o próximo? Porque eu era o próximo. Tempos depois eu recebi a notícia. 3 meses depois. Não, eu lembrei. O dia que ele foi embora, a gente já tava começando a juntar umas coisas. 3 meses depois, não, 3 semanas depois, fui obrigado a me mudar pra outro lugar, porque o aluguel tava ficando caro. A gente tá agora, por enquanto, o que eu tô falando agora é mais ou menos no passado, só que é um passado bem próximo do presente. E rolou. Eu me afastei, meus amigos começaram o João e o Davi, que eu não tô me preocupando muito em falar o nome deles, porque todo mundo que acompanha eles já sabe o nome dele. E eu me afastei, perdi meus amigos, tive que ir pra uma escola nova, porque aquela outra escola eu sofria bullying. Aí eu pensei, vou pedir pra trocar de escola, e funcionou. Só que quando eu pedi pra trocar de novo, porque eu já tinha meses eu tentando e eu não consegui uma amizade. Por quê? Aí, você deve estar se perguntando, nossa, mas por que você tava tão possessivo por uma amizade, mano? Todo mundo supera. Mas era a minha primeira vez. Era a primeira vez que eu perdi alguém. Alguém importante. Alguém que eu não queria perder. Mas hoje em dia eu já superei, mas nem tanto. Como podem ver claramente pelo meu tom de voz, eu me sinto meio desconfortável e com vergonha de gravar esse vídeo, porque vocês não estão acostumados. Aí aconteceu meu maior defeito. Eu me transformei em um monstro. Se eu via alguém brincando, tipo, alguém da minha idade, brincando com criancinhas pequenas, eu pensava, o que esse cara tem na cabeça, mano? Isso aí é tóxico. Eu comecei a ser o clássico, fique longe de mim. Eu não queria ter amigos. Só que um certo cara apareceu e eu reconheci um rosto. Pera, eu já tinha visto aquele rosto. Claro, eu nunca fui amigo e nunca falei. Mas na hora da saída do dia anterior, eu tinha visto ele. O mesmo cara. E ele até me deu um tchau. E eu nem falava com ele, nem sabia quem era ele. Aí no dia seguinte, bom, ele tava lá na minha turma. O Arthur. E eu fiquei feliz, porque o cara, e ele tava na mesma que eu. Ele tinha perdido, acabado de perder um amigo dele. Só que diferente de mim, ele não ficou parado. Só que eu comecei a dar uma de Jax das ideias. E não pensei 2 vezes antes de fingir que eu nunca estive mal. Aí eu pensei, mano, se ele saber que eu tava todo depressivo antes de conhecer ele e ficar mais feliz, ele vai me achar estranho. Então, eu vou simplesmente fingir que eu nunca tive essa crise existencial. Que fácil, né? Hoje em dia, eu nunca mostrei pro meu melhor amigo, Lorenzo, e nem pro meu segundo melhor amigo, o Benjamin. Por isso eu tô rezando pro Benjamin não ver esse vídeo, porque eu nunca falei de coisas íntimas com ele. Íntimas que eu digo, coisas da minha vida pessoal. Nunca falei sobre isso com ele. E eu acabei de vazar pra pessoas. O que eu tenho na cabeça? Lembrando que esse vídeo não é sobre eu perder o meu amigo. É uma parte da minha vida.
Bom, como vocês viram, eu fiz exceção e marquei o meu amigo. Eu também queria marcar outra pessoa, que no caso é o meu outro amigo. Só que eu não sei se ele tem uma conta no YouTube. Tomara que ele não tenha. Também. Gente, pra vocês vai ser segundos, mas eu vou pausar o vídeo um pouco. Eu não tô muito confortável. Eu voltei. Dessa vez eu acho que já tô de boa. Lorenzo, desculpa por vazar essas coisas, mas obrigado. Foi por um ano. Não, um ano e meio. Mas foi um ano e meio mais felizes da minha vida. Então, mesmo que não seja igual como era antes, a gente ainda é amigo. Pessoal, não perguntem nos comentários, tá? Se é que vocês vão pensar em comentar. Eu também não sei porque que eu tô respirando desse jeito esquisito. Parece até que eu sou fumante. A gente talvez tenha parte 2. Mas foi mal, eu preciso encerrar